Olá, está no ar mais uma edição do Observatório Cultural aqui na TV Assembleia, canal 8.2, o espaço onde a arte, a cultura e a criatividade da Paraíba ganham voz e visibilidade. No episódio de hoje recebemos um convidado multifacetado, cuja trajetória transita com leveza e paixão entre a arte, a educação e a cultura popular. Ele é profissional de educação física, ator, artista circense, produtor cultural e atualmente ocupa o cargo de gerente executivo de Fomento e Economia Criativa da Secretaria de Estado da Cultura da Paraíba, a Secult-PB. Estamos falando de Josenberg Pereira, artista que deu seus primeiros passos no universo circense no Centro Cultural Piolim, onde se formou em práticas circenses, interpretação teatral e circo social. Desde então, Josenberg tem se dedicado à promoção da cultura circense dentro e fora do Brasil, com passagens marcantes por festivais como o Festival de Circo do Brasil, no Recife, o Festival de Circo da Nossa América, em Goiânia, e até o Festival de Teatro Jovem em Medellín, na Colômbia. Educador por vocação, ele já realizou oficinas em diversas comunidades e escolas, formando novas gerações de artistas e transformando a arte em ferramenta de cidadania e inclusão. Também foi gerente operacional de circo da Fundação Espaço Cultural da Paraíba, FUNESC, e professor da Escola Livre de Circo de Djalma Burainho. No nosso bate-papo de hoje, vamos conhecer mais sobre a sua trajetória, os bastidores no mundo circense e o papel da economia criativa no fortalecimento da cultura paraibana. Fica com a gente, o Observatório Cultural está só começando. Berg, seja bem-vindo e já queria lhe perguntar como foi que você se inseriu no universo circense. Muito obrigado, Carol. Então, para mim é sempre um grande prazer estar falando da minha vivência, né? E aí falar da minha trajetória no circo, ela começou a partir de um circo que foi na comunidade. Eu morava no Roja, ali ao lado do Piolim, né? E aí aquela curiosidade de criança me fez partilhar e vivenciar aquele momento. Então eu fui até o circo, só que sem nenhuma perspectiva, né? Eu não tinha dinheiro para entrar. Na época o ingresso custava R$2. E aí eu fui com um amigo meu. E aí a única alternativa foi passar por baixo da cerca do circo. E aí depois disso eu acho que ali a magia do circo me contagiou, né? E aí com aquele canto do trapézio, do malabares, fez com que eu pudesse e tentasse vivenciar aquilo. E aí foi a partir disso que eu conheci o Piolim, que ficava do lado da minha casa, mas eu não conhecia, né? E aí foi a partir disso que eu consegui emergir nesse universo do circo. E lá vivenciei em todas as áreas, circo, teatro, música, e aí eu consigo distinguir melhor essa trajetória e o circo foi meu alicerce de modo geral. O Centro Cultural Piolim, né, que você citou, foi um grande ponto de partida, né, na sua trajetória artística, profissional de maneira geral, né? E como é que foi a sua inserção dentro do Piolim? O Piolim, ele foi para mim a base de tudo, né? A base da educação, a base da minha formação como cidadão, né? Então, a partir desse ponto de partida, onde a simples oficina naquele momento fazia com que eu despertasse o meu olhar mais técnico, digamos assim, mas paralelo a isso, a minha formação como cidadão estava agregado, né? Então, assim, a equipe que estava naquele momento me motivava muito a estudar, a correr atrás, a pesquisar e a conhecer melhor o meu fazer cultural, mas o meu fazer também profissional. E aí eu consegui reverberar e pensar muito além do que eu estava naquele momento, né? O que é que eu vou ser mais na frente? Será que eu vou ser um professor? Será que eu vou ser o simples artista? Só que eu não pensava no momento, eu pensava sempre à frente, né? E assim, eu consegui traçar uma meta para mim, não, eu quero ser multiplicador, eu quero ensinar tudo que eu aprendi para outras pessoas, inclusive aqui no Piolim, no caso na época, né? E assim, eu consegui minimamente agregar isso e foi a partir desse trabalho do Piolim que eu consegui desmembrar e voar cada vez mais alto com esse trabalho do circo, teatro e da arte como geral, né? Quando você, só pegar um gancho nessa sua fala, quando você fazia as oficinas e tal no Piolim, você imaginava que aquilo ali podia virar uma profissão? Bom, isso nunca me passou pela cabeça. Eu acho que naquele momento eu pensava muito a ideia de me libertar naquele momento, né? Então a gente vinha numa comunidade muito difícil, né? Na época a violência não estava tão à tona, mas a gente enfrentava outras barreiras, né? De modo geral. E eu acho que aquele momento era o momento onde eu conseguia
livrar de forma geral, né? E aí eu não conseguia pensar muito nessa perspectiva artística, né? Será que eu vou conseguir ser um artista, né? Então eu não pensava nesse ponto de partida. E aí, claro, com o passar do tempo, a gente foi vivenciando, assistindo apresentações, espetáculos, e cada vez mais aquele meu interesse em ser artista foi se aguçando, né? Então eu queria sempre estar nos palcos, né? Seja fazendo uma performance, seja apenas ensaiando, né? Mas eu queria mostrar para a população como aquilo ali fazia sentido na minha vida. E como faz hoje também, né? Hoje a gente está um pouquinho mais nos bastidores, mas naturalmente, sempre que possível, eu estou vivenciando também esse meu lado artístico, que para mim é o que faz muito sentido hoje na minha vida, e claro, sempre fez, né? Berg, o circo já te levou, a arte, né, de maneira geral, mas a gente está falando do circo, o circo já te levou para vários lugares no Brasil e no mundo, né? Que experiências e como foi que essas vivências te marcaram, né, na sua trajetória? A gente conseguiu, eu, inclusive, a partir desse trabalho do Piolim, eu acho que foi esse ponto inicial de toda a minha carreira, né? Então, a minha primeira viagem de avião, a minha primeira viagem internacional, a minha primeira viagem até fora da cidade, né, daqui de João Pessoa, no qual eu resido. E aí foi a partir disso que eu consegui ter vários encontros, referências nacionais, né, como os Marco Bortoleto, que é uma referência, um grande pesquisador na área do circo. Então, para a gente conhecer pessoalmente, inclusive, é uma riqueza gigantesca. Claro, e outros nomes, Hermínia, que infelizmente partiu, mas assim, deixou um legado muito importante, né? Entre outras profissionais do circo, também do teatro. Só que assim, cada vez mais, cada festival, cada evento que a gente ia, era um grande aprendizado, mas ao mesmo tempo era um grande momento de partilha, né? Não só com os profissionais que estavam ali, mas com os alunos. Na época eu estava como aluno, né? E aí a gente sempre estava nessa transição entre profissional e também nesse processo de formação. E acho que cada evento que a gente ia era uma possibilidade de agregar valores. Não só valores de conhecimento, mas valores profissionais de modo geral. E eu acho que foi a partir disso que cada vez esse meu lado artístico e profissional foi aguçando, né? Então, ó, é isso que eu quero. É isso que faz sentido na minha vida. E é isso que eu quero trilhar. E isso eu quero passar para as próximas gerações, alunos, familiares. E aí as pessoas que estiveram ao meu redor vai vivenciar esse meu lado. Então eu tenho um grande prazer de conversar e tentar convencer as pessoas de que isso faz sentido, né? Que as pessoas nem sempre levam isso como um profissional, né? Ah, você é circense, você é ator, mas você trabalha com o quê? Né? Sempre vem essa pergunta. E eu falo, eu trabalho com circo, eu trabalho com teatro. E as pessoas ficam encantadas porque não levam isso como uma possibilidade de uma profissão, né? Claro que a gente tem algumas dificuldades como qualquer outra profissão, mas eu acho que cada vez mais a gente consegue reverberar isso, ampliar e ter esse horizonte a mais, né? Então, as pessoas precisam ter esse conhecimento e essa afirmação, tanto o próprio artista, mas também a população que consome todo esse conhecimento. Berg, nessas viagens, nessas vivências todas, você representou a Paraíba, né, nesses espaços. Como foi? Eu acho que deve dar um orgulho diferente, né? Acredito que você tenha ido pelo Piolim, pelo que você contou, não sei, mas fala pra gente um pouquinho sobre isso. Representar a Paraíba, representar inclusive às vezes até o Brasil, é um desafio grande e ao mesmo tempo uma riqueza, né? Porque no início, quando eu estava ainda como aluno, aquilo ali não fazia tanto sentido para mim, porque eu estava ali e não sabia necessariamente o que é que estava se debatendo ali, né? Eu fui uma vez representar o Piolim, estava na condição inclusive de delegado numa conferência. E aí eu fiquei naquela, o que um delegado faz, né? Eu não sabia, para mim não fazia sentido aquilo ali. Só que com o passar do tempo, os eventos que a gente iria representando, cada vez mais ia fazendo sentido, né? E eu acho que assim, era um peso grande que eu estava carregando ali, mas ao mesmo tempo era um momento de riqueza, sabe, Carol? E aí assim, eu acho que cada evento que a gente tinha uma missão, né? Uma missão de levar a cultura paraibana, mas também é da nossa cidade, né? E isso a gente trazia como feedback, né? Então as pessoas ficavam encantadas com a Paraíba, com o Piolim, o trabalho que o Piolim tem uma referência gigantesca no Brasil e no mundo, né? Só o simples fato de eu falar que eu sou do Piolim, isso nas pessoas causa um encantamento, né? E isso para mim é até hoje, né? Mesmo não fazendo mais parte diretamente da instituição, mas quando falo Piolim, para mim traz para mim uma referência de emoção, de possibilidades, né? Que assim, a gente sabe que é um trabalho muito potente e aí as pessoas que passam por esse trabalho vai sentir que mais na frente tudo vai fazer sentido, né?
Às vezes isso não pode fazer sentido agora, mas daqui a alguns anos vai fazer muito sentido esse trabalho que o Piolim faz. Fez sentido na minha vida, está fazendo e vai fazer com mais pessoas ao longo dos anos, ao longo dos tempos. É muito interessante essa sua fala, porque eu lembro de uma frase que eu escutei já lá no Piolim, que é a coisa de subir a ladeira, né? E eu acho que para histórias como essa sua, né? E que é a história de tantos outros jovens, tantos educandos e tal, é a história de muita superação, né, Berg? É importante saber onde a gente chegou e tudo que a gente pode fazer, né? O que a gente pode fazer além. E é muito bonita essa sua história de ter subido a ladeira. Só quem subiu a ladeira ali do Roger sabe o que isso significa, né? É difícil de falar, inclusive, né? A gente se emociona porque são muitas... Quando a gente tá no Piolim, a gente tem aquele apego, né? Ó, não quero mais sair daqui. E a gente fica naquela, custe o que custar, eu não quero subir a ladeira, né? Quando a gente faz subir a ladeira, porque o Piolim realmente está inserido numa ladeira onde a gente sobe e vai para os outros bairros e tal. E aí subir a ladeira para a gente significa dizer que a gente está saindo um pouco da instituição e está bebendo outras fontes, né? Então, assim, foi um desafio sair do Piolim, né? Mas, ao mesmo tempo, foi muito rico de vamos tentar ver de que modo a gente pode também trazer esse trabalho do Piolim para outros ambientes, né? Inclusive para o espaço público. Então, assim que eu cheguei lá, foi um desafio, porque tudo que eu sou hoje tem uma referência, né? E quando eu trouxe essa referência para um espaço que eu não estava acostumado naquele momento, né? Um espaço que eu sempre estava acostumado a fazer uma roda, olhar nas pessoas, dar uma boa tarde, abraçar. E no trabalho comum não, a gente tá lá, senta na cadeira e cada um tá no seu ambiente e a gente às vezes nem sempre tem essa relação mais direta e para mim isso causou um certo impacto, né? Então subir a ladeira para mim foi muito desafiador, né? Desafiador em vários sentidos. Uma, pela saudade da instituição que a gente sempre fica, porque mesmo estando na mesma cidade a gente não tem essa tanta proximidade, mas sempre querendo estar junto nos eventos, enfim. E aí para mim foi muito desafiador, né? Tentar subir a ladeira, né? Então a gente subia aos poucos, subia um pouco, descia, voltava, e isso para mim foi rico, né? Eu sempre trago o Piolim como uma riqueza, a riqueza em vários sentidos, né? E assim, toda vez que eu falo do Piolim eu fico muito emocionado porque toda a minha vida só faz sentido a partir desse trabalho, né? Então assim, foi tudo que lá começou, foi minha história como pessoa. Foi lá a partir desse trabalho que eu consegui ter minha formação acadêmica, né, no nível superior. Então, para você ter ideia, ninguém da minha família tinha nível superior. Então, eu fui a primeira pessoa que sempre fez tudo. Tudo. A primeira pessoa que fez uma viagem de avião, a primeira pessoa que saiu foi representar a Paraíba. Então, assim, e para mim isso é um orgulho gigantesco, né? Eu tenho a família grande, né? Eu tenho 9 irmãos, então eu fui a única pessoa que enveredou com esse lado artístico. E aí, toda vez que minha mãe que eu ia apresentar, eu levava minha mãe, né? Só que eu ia levar minha mãe já com um desafio, porque ela morre de medo, né? Eu estou no trapézio fazendo alguma coisa, ela fica, meu filho, você vai cair, desça daí. E aí eu assim ficava, não, mas calma, vai dar certo. Só que ao mesmo tempo que ela tinha medo, ela ficava morrendo de orgulho. E toda vez que eu apresentava, eu não via mais ninguém na plateia, sim minha mãe. Então era para mim uma referência de contribuição, né? Então para mim é uma riqueza. E aí toda vez que tem alguma coisa relacionada ao Piolim, é só, meu filho tá ali, meu filho faz parte, né? E aí, às vezes, sempre eu tava na TV, algumas VTs, algumas propagandas e tal, ela fazia questão, meu filho, aquele ali é meu filho. Para mim, isso é uma riqueza. E hoje minha mãe, ela tem como uma referência, né? Então, assim, eu tenho 9 irmãos, mas eu sou a única pessoa que ela tem uma certa segurança e confiança, né? Para fazer qualquer coisa, seja para médico, seja para fazer um passeio, então eu sou a referência dela. É como se eu fosse agora o pai dela, né? Então, para mim, isso é muito importante, porque essa relação que a gente criou, né, sempre, claro, por ser o filho, mas ao mesmo tempo dessa relação que eu construí artisticamente e ela sempre me deu apoio, né? E aí, assim, eu lembro de uma história que para mim é muito difícil de falar, que quando eu ia para a escola convencional pela manhã, nem sempre eu conseguia me alimentar para ir, né? E aí ela disse, meu filho, você vai, nem que eu vá lá bater na porta para você comer depois, que nesse horário não vai dar. E aí ela chegava lá, batia na porta, eu ficava morrendo de vergonha, mas aquilo ali fazia muito sentido, né? Porque ela queria que eu avançasse, que eu fluísse cada vez mais, né? Não só no sentido de, você precisa se alimentar, mas não era o sentido de eu estar com uma barriga cheia, mas no sentido de valorizar tudo que eu fazia ali era para fazer sentido na minha vida. Então, assim, é muito importante essa relação. Para mim, assim, fico muito emocionado com isso. Difícil, tá difícil.
Mas tem uma coisa que eu queria te dizer, Berg, nessa entrevista, que é o bom da gente ter o acesso à ladeira é que a subida é difícil, né? Mas a descida é de fácil acesso, né? E o importante é a gente poder transitar nesses espaços. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Até já!